Pela primeira vez como chefe de Estado moçambicano, Daniel Chapo, que tomou posse a 15 de janeiro passado como chefe de Estado, dirigia as cerimônias oficiais de um feriado nacional. E o primeiro é este de 3 de fevereiro, consagrado como Dia dos Heróis Moçambicanos. A data coincide com o 56º aniversário da morte de Eduardo Givambo Mondlane, considerado arquiteto da Unidade Nacional, ocorrido na Tanzânia em 1969. As cerimônias centrais decorreram na Praça dos Heróis, na cidade de Maputo, num evento marcado pela presença de várias personalidades, diplomatas acreditados em Moçambique, incluindo os antigos presidentes da República João Chissano e Armando Guebuza. Na sua intervenção de ocasião, Daniel Chapo exortou a sociedade a envolver-se na construção da estabilidade política, econômica e social. Esta batalha pela independência econômica, no contexto atual dos imensos desafios, impele-nos que todas as energias congregadoras sejam mobilizadas, estimuladas e aproveitadas. Significa que este combate requer a participação de todos, desde os combatentes, com a sua experiência, juntamente com a energia dos mais jovens. Povo moçambicano, materializar a agenda de edificação da independência econômica exige um compromisso de todos. Somos chamados a canalizarmos todas as forças disponíveis para a construção de um Moçambique cada vez mais harmonioso, de estabilidade política, econômica e social, e capaz de oferecer iguais oportunidades a todos os moçambicanos, independentemente da sua filiação política, religiosa ou étnica. A fim de acelerar a marcha pelo então almejado bem comum, o chefe de Estado avançou que vai continuar a liderar conversações com forças políticas com assento parlamentar, bem como representantes de outros setores como sociedade civil, confissões religiosas e academias. E, posteriormente, irá integrar ao diálogo membros da sociedade civil, das associações cívicas, das associações profissionais, do setor privado, da academia, das confissões religiosas, entre outras, para que juntos possamos encontrar soluções conjuntas para o Moçambique que queremos, com um só povo e uma só nação. O estadista moçambicano encoraja todos os moçambicanos a preservar e seguir o legado dos heróis nacionais. Queremos exortar a participação de todos, inspirados no exemplo dos nossos heróis que tudo fizeram para a libertação e edificação do nosso Estado moçambicano. Este é um dos caminhos de procurarmos fazer as coisas diferentes para obtermos resultados diferentes no sentido positivo. Por isso, vamos trabalhar. Refira-se que o dia 3 de fevereiro foi, assim, o dia escolhido para homenagear os homens e mulheres que, em circunstâncias particularmente difíceis, entregaram-se à tarefa de lutar pela independência política do país contra o colonialismo português. O presidente do Podemos, Albino Forquilha, que lidera o maior partido da oposição com 43 deputados na Assembleia da República, participou esta segunda-feira em Maputo nas cerimônias centrais alusivas ao Dia dos Heróis Moçambicanos. Estas cerimônias são consideradas uma das primeiras, se não a única, em que um líder da oposição mais votado participa. Falando à margem da efeméride sobre a tensão política que o país vive, Albino Forquilha abordou a importância do diálogo político em curso, destacando que deve ser levado à mesa todos os pontos que constituem obstáculo para o desenvolvimento do país. Ver, portanto, nesta independência, por forma que todos os outros que não estão aqui hoje presentes, sintam que valeu a pena, portanto, a libertação de Moçambique. Isto é que é fundamental. E para tal temos que trabalhar. Nós tivemos a primeira fase, que é de tirar o colono, portanto, do comando da direção do país, e agora temos de ter uma outra fase em que este comando que temos faça de forma justa e equitativa, portanto, a distribuição não só de tarefa, mas também dos recursos que daí advêm. Face à tensão política que o país registra? Já está uma medida muito avançada, que é o diálogo político. Portanto, este diálogo que estamos aqui, que o chefe do Estado fez a menção, é fundamental. Todos temos que ir aí
temos que trazer efetivamente para o diálogo todos os pontos que achamos que são obstáculos para o desenvolvimento deste país, para a coesão dos moçambicanos e discutirmos e encontrarmos uma plataforma se calhar melhor para que daqui a 5 anos as coisas não estejam assentadas, portanto, na mesma plataforma de hoje. E penso que esta é a oportunidade que temos. A presença de Albino Forquilha na Praça dos Heróis Moçambicanos para as cerimônias oficiais do Estado acontece um dia depois de Venâncio Mondlane ter revogado o dia 3 de fevereiro como Dia dos Heróis Nacionais, o que revela que as divergências de ideologia e de pensamento entre as duas figuras prevalecem. Venâncio Mondlane fixou o 18 de março como dia para homenagear todos os heróis nacionais, incluindo aqueles que hoje não são reconhecidos como heróis pelo Estado moçambicano. Oficialmente, o ano letivo escolar de 2025 já está aberto, mas com ele muitos problemas que devem ser resolvidos ainda pendentes. E são problemas que vêm do passado e que muito condicionaram o processo de ensino e de aprendizagem, e sobretudo no ano passado. Situação que chegou a condicionar até a realização de exames finais, é o pagamento de horas extras aos professores. A nova ministra da Educação e Cultura do novo governo, Maria dos Santos Toela, reconhece o problema como um desafio que o executivo de Daniel Chapo procura resolver, mas enquanto não é encontrada uma solução definitiva, apela ao patriotismo. Vamos discutir a nível do Ministério, dizer que ainda estou a receber as pastas, e portanto em conjunto vamos definir uma estratégia, mas todos nós, o que nós queremos é que toda criança tenha acesso à educação. Somos moçambicanos, nós olhamos só os professores, a questão das horas extras, nós não temos recursos suficientes para cobrir no momento. É uma dívida que será paga. Então, as horas extras são... E não existe de nós um bocadinho de patriotismo. Eu, se contasse também, eu também estou com... Há um momento, eu diria 1 ano que não tive subsídios. Mas a questão hoje, nós nos centramos, temos o salário, vamos sobrevivendo, nos esticando com o nosso salário. O desafio, efetivamente, é nós olharmos para as nossas crianças, que são aquelas que vão nos substituir. Nós queremos que nossas crianças, a nossa juventude, tenham uma vida melhor, contrariamente à que nós temos hoje. A nossa vida hoje é desafio, é verdade. Da mesma forma que a vida dos nossos pais, quando nós falamos dos nossos pais, falamos de todos que lutaram por este país, que foi um desafio, lutaram, perderam a vida, mas com um único objetivo, libertar o país. E nós hoje temos que todos juntos, independentemente das nossas dificuldades, que são dificuldades de todo o país, estarmos juntos e pensarmos num Moçambique melhor para as novas gerações, para os novos jovens, para as novas crianças. Nós temos que pensar, daqui a 10, daqui a 20 anos, que os nossos professores não tenham problemas de horas extras, porque efetivamente teremos uma situação económica melhor da que nós temos hoje. Então esta é uma luta, eu diria que é o nosso patriotismo, vamos entregar muito de nós, os nossos professores estão aí, também sabem disso, são professores que veem o dia a dia, as dificuldades que o país vai atravessando, então existe todos nós o patriotismo. E para além do pagamento de horas extras, o governo garante distribuição atempada dos livros escolares e afirmou que já estão criadas todas as condições e para o arranque do ano letivo de 2025 em todo o território nacional. O bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Carlos Martins, defende a despartidarização do Conselho Constitucional através da redução do número de juízes conselheiros designados pela Assembleia da República, permitindo que a sua designação seja feita por outras entidades. Carlos Martins entende que esta medida servirá para que sejam afastadas as desconfianças da sociedade sobre a integridade e imparcialidade da Justiça Constitucional. Para tanto, é incontornável uma discussão franca, aberta e urgente sobre a revisão constitucional, desde logo quanto ao modo de designação dos juízes conselheiros do Conselho Constitucional, em que 5 dos 7 destes juízes são designados pela Assembleia da República, segundo o critério de representação proporcional. É tempo de despartidarizar o Conselho Constitucional, reduzindo-se o número de juízes conselheiros designados pela Assembleia da República, permitindo-se a sua designação por outras entidades como os Conselhos Superiores das Magistraturas Administrativas e do Ministério Público e organizações relevantes profissionais da nossa sociedade, como é o caso da própria Ordem dos Advogados de Moçambique, afastando-se as inevitáveis desconfianças da sociedade sobre a integridade e imparcialidade deste pilar essencial do Estado de Direito Democrático, que é a Justiça Constitucional, com reflexos no seu prestígio e imagem.
Martins fez saber que há também uma necessidade de haver a separação do poder político e judicial, sob pena de se evoluir para uma situação em que o poder judicial deve apresentar relatórios das atividades ao poder legislativo. Por outro lado, e como temos vindo a aludir, a revisão constitucional deve abarcar ainda o alargamento das entidades com legitimidade para provocar decisões sobre declarações de inconstitucionalidade das leis ou ilegalidade dos atos normativos dos órgãos do Estado, transformando-se o Conselho Constitucional em Tribunal Constitucional, operando assim como guardião dos compromissos constitucionais expressos, implícitos, manifestos ou latentes, que garantam o devido respeito pelo valor da democracia, do primado da lei, dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos, traduzindo-se, na prática, numa jurisdição acessível à generalidade dos cidadãos. Definitivamente, distanciar o poder político do poder judicial, sob pena de evoluirmos para uma situação em que o poder judicial deve apresentar relatórios das atividades ao poder legislativo. É verdade que o poder judicial não deve funcionar à margem de qualquer escrutínio democrático, mas o caminho escolhido é perigoso para o reforço da independência do poder judicial, detentora da última palavra e decisiva para o cumprimento obrigatório de todas as pessoas físicas e jurídicas. O bastonário condenou a violência da polícia contra a população durante as manifestações pós-eleitorais, pelo que apela ao diálogo e conciliação das partes envolvidas. Dizia falar hoje, em Moçambique, de dignidade da pessoa humana. Com a normalização da violência, do ódio e da opressão, estamos a falhar profundamente como sociedade, em que as ameaças e a intimidação estão a substituir o diálogo, que foi, nos nossos melhores dias, uma inestimável característica nacional. Hoje, quando há manifestações, sejam pacíficas ou não, a primeira entidade a ocorrer ao local é a unidade de intervenção rápida, e não as lideranças políticas, cuja função central é governar no interesse dos governados, distanciando-se da missão de servir. Não se ganha nada se não tivermos espírito de diálogo e de conciliação numa sociedade fraturante e com desigualdades sociais assinaláveis. Carlos Martins falava esta terça-feira em Maputo, durante a abertura do ano judicial que decorre sob o lema 50 anos construindo o poder judicial, nova era, novos desafios. Pelo menos 651 processos crimes e cívicos foram abertos pela Procuradoria-Geral da República para responsabilização dos autores das mortes e vandalização das infraestruturas públicas e privadas registradas durante as manifestações após as eleições gerais de 9 de outubro passado. Enquanto Ministério Público, em observância aos princípios que regem a nossa atuação, continuaremos a desenvolver ações com vista à responsabilização criminal, civil e outras que couberem a todos quanto direto ou indiretamente, pelas diversas formas de participação criminal, têm estado a infringir a lei. Entre os processados, o destaque vai para o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane, que é acusado pela Procuradoria-Geral da República de ter convocado manifestações violentas. Queremos assegurar que todas as situações que resultaram em mortes, ofensas corporais ou destruição de patrimônio público ou privado decorrente das manifestações violentas merecem e merecerão, da nossa parte, o devido tratamento, com o desencadeamento dos competentes procedimentos com vista a identificar os autores, determinar as circunstâncias e outros elementos que conduzam à efetiva responsabilização. Por outro lado, a PGR diz que abriu 8 processos de investigação relacionados com as invasões em diversos estabelecimentos penitenciários que resultaram na morte de mais de 35 reclusos na penitenciária da província de Maputo. Com o mesmo propósito, na sequência das evasões em alguns estabelecimentos penitenciários e que resultaram na morte de alguns reclusos, foram até então instaurados 8 processos de investigação que ainda correm seus termos. Os dados foram revelados esta terça-feira em Maputo, à margem da cerimônia de abertura oficial do ano judicial.
Manuel de Araújo foi o único edil que mobilizou manifestações pacíficas pelo Partido Renamo na autarquia onde governa a cidade de Quelimane por mais de 60 dias ininterruptas no período pós-eleitoral. A verdade manda dizer que as mesmas decorreram contra a vontade da direção máxima do partido, que através de um ofício publicado na altura apelava a não realização das marchas ou nem de manifestações, alegadamente por o partido estar a negociar. Insatisfeito com os resultados menos conseguidos nas urnas e também nas negociações que estariam a ser feitos, Araújo, num tom de críticas, exigiu publicamente, nesta segunda-feira, no encontro com os membros e simpatizantes do partido em Quelimane, os resultados das referidas negociações. Não podem marchar, nós estamos a negociar. A minha pergunta é, negociaram o quê? Mostra lá então aquilo que vocês não negociaram. Está onde? Onde é que está o cabo das negociações? Meter Viana, meter a iPhone, 2 pessoas. Isso é negociar? Não. É negociar? Não. É negociar? Não. De 30 deputados que nós tínhamos aqui, para ficarmos com 8 deputados, isso é negociar? Não. São esses que venderam a nossa causa, que venderam o nosso partido, que venderam a nossa luta, e venderam o nosso trabalho e o nosso suor. Nós transpiramos durante 71 dias, é ou não é? É. E apareceram pessoas que diziam que estavam a negociar. Mostra-nos lá se vocês andaram a negociar. Nós queremos ver. Onde é que está a negociação? Venderam ou não nos venderam? Ande bulia, cadê guri? Ande bulia, cadê guri? Nós estamos aqui. Nós é que trabalhamos aqui. Nós é que fizemos a campanha. Mas já foram tomar posse, não foram? Vieram nos agradecer? Vieram dizer obrigado? Não. Estamos à espera deles para vir. Não tomaram posse? Não. Estamos à espera deles para vir agradecer. Passaram distrito por distrito para agradecer aquele voto que saiu e expôs lá na Assembleia da República. É ou não? É ou não? Vocês que marcharam aqui, estão lá na Assembleia da República? Não. Estão na Assembleia Provincial? Não. Estão a governar? Não. Então a justiça tem que ser feita também. Mas temos que começar a organizar a nossa própria. Só depois de estarmos organizados é que podemos ir combater o nosso adversário. Manuel de Araújo, edil de Quelimane e membro sênior do Partido Renamo, é uma das vozes que se junta a tantas outras que criticam e acusam a atual direção do partido de inércia e responsável pelos maus resultados conseguidos nas últimas eleições gerais que destronaram a perdiz do estatuto da segunda maior força política da oposição no país. Refira-se que a Renamo já convocou a reunião do Conselho Nacional para os dias 7 e 8 de março em Vilanculos, província de Inhambane, e para avaliar a vida interna e possível sucessão de Ossuf Momad da presidência do partido. Com o objetivo de salvar a tecnicamente falida a empresa Linhas Aéreas de Moçambique, o governo decidiu esta terça-feira alienar 91% das suas ações do Estado na empresa Linhas Aéreas de Moçambique, as empresas Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique, Hidroelétrica de Caorabassa e a seguradora moçambicana Emosi. A decisão foi anunciada pelo porta-voz do Conselho de Ministros, Inocêncio Impisa, no final de mais uma sessão ordinária do Executivo. Impisa avançou ainda que com a decisão pretende-se arrecadar valor e investir na aquisição de 8 aeronaves e reestruturação da companhia de bandeira. O Governo aprovou a resolução que autoriza a alienação de 91% de ações do Estado na empresa Linhas Aéreas de Moçambique, LAM, Sociedade Anônima, por negociação particular e autoriza as seguintes empresas do setor empresarial do Estado: HCB, CFM e Emosi, para adquirirem a participação do Estado nas Linhas Aéreas de Moçambique, Sociedade Anônima. Com o valor arrecadado pela venda de 91% da sua participação no valor estimado de 130 milhões de dólares americanos, pretende-se investir na aquisição de 8 aeronaves e reestruturação da empresa.
O Executivo moçambicano anunciou igualmente plano de reconstrução de zonas afetadas pelas recentes passagens de ciclones Chido e Dikeled, dispondo de 8 mil milhões de meticais e para as províncias de Nampula e Cabo Delgado. O Conselho de Ministros apreciou e aprovou os mecanismos de financiamento para fazer face aos danos causados do ciclone Chido e Dikeled, que afetaram o tecido social, econômico, causando perdas de vidas, ferimentos e danos nas infraestruturas económicas, sociais, incluindo habitações e destruição dos campos agrícolas, com maior incidência nas províncias de Cabo Delgado e Nampula. Moçambique, devido à sua localização geográfica, tem sido ciclicamente afetado pelos eventos extremos que causam várias mortes e danos materiais, sobretudo no período chuvoso que vai desde outubro a abril. O ministro da Defesa Nacional reconheceu nesta quarta-feira em Maputo que, apesar da situação de terrorismo estar controlada neste momento em Cabo Delgado, os ataques esporádicos e violentos, caracterizados pela decapitação de pessoas, rapto de crianças e jovens para reforço das fileiras de terroristas, vão continuar por mais tempo. Por exemplo, que tem ocorrido de raptos de menores de idade, entre rapazes e raparigas, casos de decapitação de cidadãos indefesos. No entanto, Cristóvão Tchume garante que as forças de defesa e segurança estão neste momento empenhadas no combate ao terrorismo com vista ao estabelecimento da normalidade naquela província do norte de Moçambique. As nossas Forças Armadas, a nossa Polícia da República de Moçambique, os Serviços de Informação e Segurança do Estado estão a realizar o seu trabalho em todo o território nacional e, naturalmente, vamos continuar com o apoio dos parceiros no terreno a combater o terrorismo até que ele represente o mínimo possível o risco e a ameaça à integridade física e das pessoas também em Cabo Delgado. No que toca à presença de militares ruandeses na província de Cabo Delgado, o ministro da Defesa aproveitou a ocasião para esclarecer que não há aumento de número de efetivos, tal como tem vindo a ser veiculado, mas sim a troca de equipas. Que eu gostaria de deixar isso a cargo do Ministério do Interior, porque não é um assunto do meu domínio, embora possa dizer o seguinte, que se a situação dos Naparamas continuar a perigar, tal como está a acontecer, a integridade física dos cidadãos e também das comunidades, onde quer que seja, é nosso papel como Forças de Defesa e Segurança assegurar que tal não tenha continuidade. Quanto aos ataques dos Naparamas na província da Zambésia e Nampula, Tchume diz que a situação ainda não põe em causa a segurança do Estado, mas sim a ordem pública, daí que deve ser tratada pela Polícia da República de Moçambique. Não confirmo a vinda de mais efetivos das Forças de Segurança do Ruanda. Confirmo sim que os efetivos que estiveram cá no início da missão do Ruanda em Moçambique sempre tiveram momento de troca, digamos assim, numa linguagem comum. Tal como também os nossos efetivos que estão destacados no terreno, existe um momento de refrescamento. Estas informações foram dadas à margem da cerimônia de tomada de posse do novo diretor do Centro de Análise Estratégica da CPLP, que contou, para além dos ministros da Defesa Nacional de Moçambique e Cabo Verde, com altas figuras da área de defesa a nível da comunidade dos países falantes da língua portuguesa. Depois das intensas manifestações da última segunda-feira na vila de Gorongosa, província de Sofala, os serviços públicos e privados, assim como a circulação de pessoas e bens, continuam ainda limitados. A Polícia da República de Moçambique está no terreno para garantir a reposição da ordem, segurança e tranquilidade públicas. Está aqui o administrador, está a funcionar. Eu estou a funcionar, que é o órgão máximo do distrito. Estamos a monitorar ao nível do nosso distrito
que de facto essa calmia mantenha. Estão a ver, esse distrito é um grande corredor de desenvolvimento. Os carros estão a passar, a nossa praça está repleta de viaturas, tem missões, saem daqui para outras províncias, para outros distritos, mas há esta timidez, porque de facto em outros cantos onde se verifica esse tipo de manifestações desaguam em algum momento em destruições de bens públicos e privados, infraestruturas econômicas e sociais. Então, para precaver desta situação, por isso há esta relativa calmia e timidez de algumas individualidades para de facto não caírem nesta situação, porque em algum momento são pessoas que portam paus, são pessoas que portam instrumentos contundentes, então todo cuidado é pouco. Então vale a pena assim como estamos e de facto de uma forma tímida, pouco a pouco, e voltamos à normalidade. O importante é que estamos aqui a funcionar. Pedro Musseng, administrador do distrito da Gorongosa, diz que as autoridades também estão em contato com os comerciantes para, em conjunto, encontrar meio termo na fixação de preços de produtos de primeira necessidade. O governo distrital está no terreno, neste momento, como vocês veem, a manter contato com esses irmãos que mostram-se de facto descontentes com a questão de subida de preços, mas também há uma mesa redonda com os agentes econômicos para perceber o que exatamente está a se passar, se pode ou não haver o meio termo. Mas temos que saber que estamos numa economia do mercado, em que de facto nós vamos regular sim os preços, mas não temos o mandato de baixar ou subir, mas pode-se arranjar o meio termo. Refira-se que a onda desencadeada de manifestações em Gorongosa chegou até a uma unidade prisional local, onde foram libertados mais de 200 reclusos, onde as autoridades policiais confirmaram a recaptura de 12 reclusos esta terça-feira. Foi por meio de um comunicado emitido pelo Gabinete de Comunicação do antigo candidato presidencial Venâncio Mondlane que anunciava o fim da relação entre Mondlane e o partido Podemos. O ativista socioeconômico Stélio Lázaro diz que o partido ficará abandonado pelo fato de Mondlane ter do seu lado um público maior. A princípio, nós temos que entender que o relacionamento veio para fortalecer ambas as partes, né? Tanto o Podemos como o Venâncio estavam na corrida para a presidência, as eleições. Então, terem se unido significava que estavam a unir forças para conseguirem vencer. No entanto, ao se separarem, ambas as partes ficam um pouco fragilizadas. A luta do Venâncio Mondlane pela verdade eleitoral ou nesse processo de manifestações fica um pouco fragmentada e o Podemos claramente fica completamente abandonado, porque nós todos conseguimos ver Venâncio Mondlane ainda arrasta uma massa popular extremamente gigantesca. Lázaro entende que o atual cenário entre ambos é a confirmação do que já se previa devido ao ambiente que se registrava entre eles. Este relacionamento, ao ter começado dessa forma, muitos elementos foram deixados de fora. E no período pós-eleitoral começou a se manifestar o comportamento ou a visão estratégica de cada uma das partes. Enquanto Venâncio Mondlane queria continuar a lutar pela verdade eleitoral, o partido Podemos já se encontrava numa posição de calmaria, numa posição de se acomodar aos resultados que vieram. Então, nós vemos esse rompimento de relacionamento, na verdade, de forma prática, começou há muito tempo. O que aconteceu no dia 4 de fevereiro, o comunicado emitido pelo representante de Venâncio Mondlane, o seu mandatário, Dinis Tivani, foi uma confirmação clara daquilo que nós todos já sabíamos que poderia acontecer. Para o ativista, o partido Podemos deixou de lutar pelo povo desde o momento em que conseguiu assentos na Assembleia da República. Depois do anúncio dos resultados preliminares do Conselho da CNE, né, quando a CNE anunciou os resultados, a Venâncio Mondlane e sua equipe diziam que eles estavam a fazer uma contagem paralela e que sabiam que ganharam e tinham como provar. No entanto, o partido Podemos, que nem sequer acreditava que teria algum assento no parlamento, ganhou mais de 30 assentos no parlamento. Ao ver esse número, naturalmente, com as negociações clandestinas que nós sabemos que existem, não é? O partido Podemos começou a se retrair dessa luta. Nós vimos Venâncio a reclamar pelos resultados para a presidência e o Podemos, por saber que já tinha conquistado alguns assentos, também não teve a mesma força de lutar pela verdade eleitoral. Acreditou que vale a pena ficar com esses assentos do que continuar a lutar e perder tudo. Stélio Lázaro
disse que o partido continuará na Assembleia da República, mas o seu trabalho não terá efeito. As manifestações pós-eleitoral no país tiveram um impacto negativo na coleta de receitas para financiar a despesa pública. Sem avançar a soma dos prejuízos causados, o representante da autoridade tributária a nível da cidade de Maputo, Ângelo Timane, avançou que os danos foram mais assinaláveis em alguns corredores de desenvolvimento do país. A realização final da receita da autoridade tributária no ano de 2024 foi de 90,32%, ao cobrar 346 mil milhões de uma meta de 383 mil milhões de meticais. Se olhar para a componente daquilo que é o comércio e na componente daquilo que é a coleta da receita, que são as atribuições da autoridade tributária, e na componente do comércio externo, nós, quando importamos as mercadorias, tem que estar claro que há taxas que são cobradas. E essas taxas são destinadas à conta única do Tesouro. E quando vão para a conta única do Tesouro, depois tem a componente de despesa. É preciso ter estes recursos disponíveis. Então, obviamente, teve um impacto negativo. Em que medida? Na medida de não podermos cumprir com aquilo que são as metas definidas. Não posso precisar os números, mas acho que as imagens que foram divulgadas e partilhadas por várias vias, se olharmos para a fronteira de Dressano Garcia, acho que acompanhamos que efetivamente aconteceu. Se olharmos para aquilo que aconteceu na Vila da Manhissa, naquilo que são as infraestruturas, então não se pode, de uma ou de outra forma, o Estado, não é, fazer o seu trabalho, que é prestar serviço ao cidadão e servir ao país. Ângelo Timane fez saber também que o mercado moçambicano é visto como não seguro devido aos protestos, o que causa insegurança nas operações comerciais. Não só por aí, também a questão de questões de segurança e certeza naquilo que são os operadores econômicos quando querem importar para o país. De uma de outra forma, o mercado moçambicano é visto como não seguro. E o mercado moçambicano, quem opera são os operadores, é o cidadão comum e não é o político, por outras palavras. Por outras palavras, terminando, o impacto negativo, obviamente. Timane falava esta quinta-feira em Maputo, à margem do workshop de consulta sobre decisões antecipadas e vinculativas para impulsionar o comércio internacional. A Confederação das Associações Econômicas de Moçambique convocou esta quinta-feira em Maputo uma conferência de imprensa para reagir à suspensão pelo Banco de Moçambique à disponibilização de moeda externa no mercado financeiro nacional, alegando que os bancos comerciais possuem liquidez suficiente em moeda externa. O presidente da CT, Agostinho Vuma, diz que a informação é falsa, uma vez que neste momento os bancos comerciais que operam no mercado financeiro nacional estão a ter muitas dificuldades para responder aos pedidos submetidos pelas diversas empresas a solicitar moeda externa para poder fazer pagamentos na importação de diversos produtos, tais como combustíveis e matérias-primas. Olhar para as compras apenas como posição cambial positiva pode ser enganador se não se ter em conta portanto, as obrigações para as quais essa posição deve ser aplicada. Portanto, o nosso sentimento é que está aqui a confusão que pode estar a fazer o banco. Olhar para a posição cambial, que é positiva, mas não olhar para as respectivas obrigações. Terceiro, e por via disso, o setor privado exige que o Banco de Moçambique volte a fornecer aos bancos comerciais divisas para poder responder aos pedidos dos seus clientes. Chegados a este nível, e dado que o Banco de Moçambique diz que está disposto a resolver os problemas das empresas, porque não vê problemas de liquidez a moeda externa, a CTA deseja convidar todo o setor privado, em particular as empresas de setores afetados com essa problemática de disponibilidade de divisas, para submeter nos nossos escritórios as respectivas cópias para que possam ser encaminhados ao Banco de Moçambique
e também para o respectivo pagamento. Queremos sublinhar que nesta data vamos tornar público, tanto esta nossa submissão destes documentos, e vamos desejar um acompanhamento soberbo, como a imprensa tem estado a fazer, porque essa problemática de divisas para nós é igual a reservas obrigatórias que hoje o banco já veio reconhecer ao reduzir pelo menos 10 pontos percentuais. O maior patronato nacional acusa o Banco de Moçambique de estar a tomar decisões macroeconômicas que não ajudam o empresariado nacional. O governo moçambicano diz que não prevê nenhum encontro para conversações com ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane, visando colocar fim à crise política caracterizada pelas manifestações populares em curso no país desde o anúncio dos resultados das eleições gerais de 9 de outubro passado. A justificação do executivo liderado por Daniel Chapo para a tomada deste posicionamento, segundo o porta-voz do governo Inocêncio Impissa, surge pelo facto de, alegadamente, Venâncio Mondlane não representar nenhum partido político. Em relação ao contacto com o VM, se faz parte do plano de 100 dias. Há de compreender que o assunto com o VM não é necessariamente uma atividade executiva, pelo que o governo não adotou como uma forma executiva. No entanto, no plano político, em que o Presidente da República tem estado a levar a cabo sobre o contacto e o diálogo com as diferentes forças, com certeza não está aberto não só ao Venâncio. O ponto aqui é polarizar o debate. É verdade que o Venâncio é a pessoa que aparece mais, mas há de compreender agora que há muitos movimentos que acho que já são um pouco independentes da própria existência, ou pelo menos independentes dos comandos do Venâncio Mondlane. No entanto, o governo convida Venâncio Mondlane a estar aberto para o diálogo com vista a pôr fim à crise política que o país encontra-se mergulhado. O que não está a acontecer e nem pode ser exigido é que o VM seja convocado como se fosse um representante de um partido. O que sabemos é que ele não é de nenhum partido, pelo menos o que sabemos. Aliás, o que temos estado a assistir é que os representantes do partido têm estado a encontrar-se numa plataforma com o chefe de Estado para o diálogo. E tudo o que acompanhamos é que ele não representa até aqui nenhum partido. Então, há um movimento primário com os partidos e o diálogo, como tem sido referido por Sua Excelência o Presidente da República, vai descer e ser mais abrangente para os diferentes, portanto, intervenientes da sociedade. Quanto às manifestações que têm vindo a ocorrer nos últimos dias, caracterizadas sobretudo pelo bloqueio das vias públicas e vandalização de infraestruturas, com destaque para alguns projetos de desenvolvimento implantados em diversos pontos do país, o governo diz que vai iniciar um diálogo com a população para perceber as suas reivindicações. A ideia principal agora é começarmos a atender os projetos que se estabelecem ao nível das comunidades, um ambiente cordial entre as empresas, os empreendimentos e as comunidades, de forma que todos os projetos que ocorram de natureza econômica sejam também de cariz social e que as populações se sintam representadas. Estes pronunciamentos foram feitos durante uma conferência de imprensa convocada pelo Executivo para partilhar informações ligadas à atualidade política, econômica e social do país. O Presidente da República, Daniel Chapo, empossou esta sexta-feira novos conselheiros, Ministro da Presidência para os Assuntos Parlamentares, Autárquicos e das Assembleias Provinciais, adido de imprensa e diretora do gabinete da esposa do Presidente da República. Trata-se de Eduardo Mulembwe, Beatriz Buchil, Mateus Magala, Manuel Gonçalves, Francisco Mucanheia, José Chironga, João Machatini, Adilson Virgílio Adinani e Laura Machava. Aos empossados, Daniel Chapo exigiu coragem, criatividade, resiliência para melhor servir o povo moçambicano face aos desafios que enfrentam na atualidade. O nosso país enfrenta desafios complexos que exigem de nós não só apenas a coragem, mas também criatividade, resiliência, um foco inabalável na missão de servir o povo moçambicano. O povo clama por respostas, por soluções eficazes,
por um governo que age com inteligência e determinação para transformar esta realidade. O chefe de Estado desafia ainda o Executivo a encontrar caminhos inovadores para superar as dificuldades econômicas, sociais e políticos. É, acima de tudo, com reconstrução do tecido social, econômico e político, com vista a garantir o progresso de Moçambique e dos moçambicanos. Devemos, deste modo, encontrar caminhos inovadores para superar as dificuldades econômicas que vivenciamos, para fortalecer nossas instituições e para renovar a esperança do povo. Entre os empossados, destaca-se antigo presidente da Assembleia da República, Eduardo Mulembwe, e o antigo ministro dos Transportes e Comunicações, Mateus Magala, que prometem dar o seu contributo para a pacificação e o desenvolvimento socioeconômico do país. O desafio é enorme. O sim tem de ser, tendo em vista também a contribuição que possamos dar para a pacificação do país, para que o país possa avançar nos aspectos econômico, social e político. Tudo darei para dar forma a essa visão, trazendo ideias inovadoras, trabalhando com todos para construir uma economia sólida e um desenvolvimento que vai beneficiar a todos os moçambicanos. Ainda esta sexta-feira, o chefe de Estado, no uso das suas competências, exonerou Fernando Francisco Tsukena do cargo de vice-comandante-geral da Polícia da República de Moçambique e nomeou Aquilase Kapangula Manda.